Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Lincoln, jogador que postou um tweet lá no seu Twitter, né, e que agitou bastante a torcida do Cruzeiro nas redes sociais. Como que tá essa tratativa com o jogador, qual foi a proposta aí do Cruzeiro, de acordo com o Vene Casagrande, e também a respeito de um outro time da Série A que tem interesse no Lincoln, tá? Quero comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Wesley, jogador chegando aqui na Raposa para ser o novo reforço na lateral direita. Como que vai ficar essas negociações? Será que o Cruzeiro vai pagar? Vai conseguir uma rescisão amigável junto à Juventus? E também, para terminar aqui, sobre o Maurício, né, que foi o autor de 2 gols na vitória do Internacional por 3-0. E assim, revelado aqui na base do Cruzeiro que deu essa lei do ex. E vai lembrar qual que é o percentual que o Cruzeiro tem de uma venda futura do jogador. Quero comentar tudo aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 35 mil inscritos, então caso você não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever, porque quando você se inscreve, o YouTube começa a entregar mais o canal, ou esse vídeo aqui em específico, por conta da sua inscrição, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui também, tem um recado importante que é o salve para 2 pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje de manhã. Primeiro é para o Luiz Felipe, ele que é lá do Rio de Janeiro. Valeu aí, Luiz, um abraço. E o segundo aqui também para o Anderson Gomes, que é lá dos Estados Unidos, está sempre aqui me acompanhando. Valeu aí também, Anderson. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu vou postar para vocês por volta das 11h45, deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de dar uma sequência, temos também um recado da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas, patrocinador aqui do canal, que eu quero destacar aqui para vocês alguns jogos também da Libertadores, tá? Tem aí, por exemplo, o jogo entre Flamengo e Corinthians, o Corinthians e Flamengo, né? O Corinthians jogando em casa, vitória aí da equipe paulista pagando 3.10, um empate 3.10 também, e uma vitória do Flamengo fora 2.46. Tem também na quarta-feira Atlético Mineiro e Palmeiras, vitória do Palmeiras fora pagando 3.20, e na quinta Atlético Paranaense e Estudiantes, uma vitória do Atlético Paranaense em casa pagando 2.10. Então eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição da UP Sportsbet. Lembrando, por lá você vai ter R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito, utilizando esse QR Code ou o link abaixo que eu deixei para vocês, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui com vocês, primeiramente sobre o Wesley Gasolina, lateral direito, chegando aqui na Raposa. Notícia muito boa, porque até estava meio que tinha perdido a confiança que o jogador iria chegar, depois dele ter sido especulado e ter passado quase uma semana e ele ainda não ter sido oficializado aqui pelo Cruzeiro, porque geralmente as tratativas do Cruzeiro é assim, né? Quando surge o nome, se não passar 2 dias ele não tiver quase em Belo Horizonte, é porque não teve um acerto na contratação. Mas o Wesley, muito pelo contrário, jogador que foi liberado pela Juventus, na qual ele tinha contrato até dezembro de 2024 e vai assinar com a Raposa em definitivo também, com esse mesmo duração, até dezembro de 2024, que vai esse vínculo com a Raposa. Pelo que parece, o Cruzeiro vai pagar uma pequena compensação financeira à Juventus, não teve ainda valores confirmados, e a Juventus vai manter um percentual interessante, relevante, de olho também, né, numa futura venda, até porque o Wesley pode se valorizar aqui no Brasil e quem sabe render alguns milhões para a equipe lá da Itália. Gostei aí dos moldes da tratativa, e não é um jogador que estava encostado, estava jogando um time B da Juventus, nada disso. Eu vejo que o Wesley realmente tem um valor de mercado interessante, igual está lá no Transfer Market. Ele mostra que tem um valor próximo dos 2 milhões de euros, que é algo próximo ali dos 10, 11 milhões de reais, que eu concordo totalmente. Então o Cruzeiro pegou um jogador de graça aí, né, um percentual interessante junto à Juventus. Vale lembrar que ele já estava sendo observado pela equipe de scout e departamento da Raposa há um bom tempo por conta da velocidade. É um jogador que ataca muito pelo setor da sua posição de lateral direito, e o Cruzeiro vê até mesmo a possibilidade dele poder jogar um pouco mais avançado. Eu vejo que o Cruzeiro realmente contratou os 2 laterais, o lateral esquerdo e o lateral direito do Sion, da Suíça, e que eles podem fazer um papel muito avançado, do jeito que o Paulo Pezzolano gosta e que eu também acho que seria uma boa para o Cruzeiro, porque nós temos hoje o Giovani e o Matheus Bidu. Eu acho ele bons jogadores, dão conta do recado, mas setor de lateral, que eu joguei muito tempo de lateral também, eu entendo que é uma posição extremamente desgastante, né? Não dá para você contar com o mesmo lateral aí em 38 jogos da Série B. Eu vejo que tendo ali um trio de zaga, Eduardo Brock, Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo, além também de ter igual Wesley Gasolino na direita, o Marquinhos Cipriano na esquerda, praticamente muito ofensivo, né? Eu gosto bastante disso. O Cruzeiro jogando com o lado direito, Wesley e também o Bruno Rodrigues, e na esquerda o Marquinhos Cipriano, o Jajá ou o Rafa Silva, que seja, né? Eu vejo que é um time extremamente ofensivo, pontas de velocidade, laterais também que vão chegar muito forte na linha de fundo, né? Para cruzamento, para passe.
Tem também o Stênio, né, que tá jogando muito bem de ponta. Mas enfim, eu vejo que tá muito bom essas contratações do Cruzeiro no mercado. E espero que dê certo, né, pra sequência da temporada. Um baita jogador, bem jovem, igual eu falei pra vocês, apenas 22 anos de idade. Atua de lateral direita e também de um meia direita, faz esse papel também. Pelo Sion da Suíça, foram 26 partidas, 3 gols e uma assistência. Lembrando que lá na Suíça o campeonato é bem mais curto, tá? Então 26 jogos parece pouco aqui no Brasil, até se você for pegar o Rafael Cabral, que já tem 38 jogos, né? Mas na Suíça, 26 partidas, em média o jogador que foi o titular absoluto aí da equipe. Surgiu na base do Flamengo, ficou por lá de 2015 a 2018, jogou por todas as categorias de base da seleção brasileira e chegou à Juventus de graça no início de 2019, jogou também no Hellas Verona, não entrou no time principal, pela Juventus apenas uma partida na temporada 2020-2021. E você, o que achou aí do Wesley? Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre essa contratação e também se você acha, né, que ele já vai começar sendo titular, numa posição que desde quando o Luxemburgo estava aqui no Cruzeiro, a Raposa buscava, né, um jogador com essas características. Quero falar com vocês aqui também sobre o Lincoln, um jogador que postou, né, um tweet lá no seu Twitter, colocando o seguinte, né, opa, estou aqui, em uma mãozinha. Então, no caso, depois de muito tempo, né, um jogador que não é de postar muito especificamente no Twitter, e assim, ele postou isso e foi suficiente para vários torcedores do Cruzeiro e algumas páginas lá no Twitter também, né, comentar sobre essa possível volta do jogador. Então isso foi interessante aí, porque deu para ver o engajamento da torcida do Cruzeiro também, querendo a contratação do atleta. E muitos naquela dúvida, né? Eu até vi alguns flamenguistas falando que se ele for o Lincoln que jogava no Flamengo em 2019, ele não é muito bom não, mas quem sabe não pode agregar um pouco, né, aí ao time do Cruzeiro. Então é um jogador que eu vejo que não vai chegar para ser realmente sei lá, por exemplo, chegando na Série B, um jogador que vai marcar 10 gols daqui até pro final do ano. Eu acho que é um jogador que seria um bom reserva do Edu, por exemplo, e para ganhar um pouco mais de experiência e ter um entrosamento com o time, visando ano que vem na Série A. Pelo visto, o Cruzeiro teria interesse nessa contratação já de imediato, não seria pensando no ano que vem, e tivemos algumas informações de que o Cruzeiro teria optado por um empréstimo junto ao Vissel Kobe do Japão, com o Cruzeiro pagando o salário dele e uma opção de compra de $1.300.000, algo próximo dos 7.200.000 reais, por um valor ali de algo próximo de 7 milhões por 50% dos seus direitos econômicos. O Vissel Kobe que achou uma proposta interessante porque poderia também economizar com a folha salarial e se o jogador se destacar aqui pelo Brasil, ainda teria uma possibilidade de recuperar um percentual investido, porque lembrando, a equipe do Japão pagou no início da temporada de 2021 algo próximo de $3 milhões por 100% dos seus direitos econômicos e estaria vendendo por um pouco menos do que a metade, né, 50% por 1.300.000. O Lincoln, que é bem jovem ainda, é um atacante de apenas 21 anos de idade, nessa temporada aí pelo Japão ele fez 13 partidas e 3 gols na temporada 2022. Ano passado ele jogou 18 partidas, 1 gol marcado. Pelo Flamengo ele jogou com uma certa frequência, né? Jogou no time de 2017, com apenas 17 anos até 2020. Então é um jogador aí que tem muito potencial. Pelo Flamengo mesmo, na equipe principal, ele soma mais de 67 partidas, com 8 gols marcados e 3 assistências. Atleta que joga lá no Vissel Kobe do Japão, junto com o Iniesta. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha a respeito do jogador? Se você acha que ele poderia chegar para fazer nessa função sendo titular do Cruzeiro, e também sobre valores. Você acha que vai ter um valor interessante, pagar algo próximo de 7 milhões de reais pelo percentual? E eu acho que essa negociação para avançar, só se o Vissel Kobe do Japão estiver passando uma necessidade financeira muito grande e quiser a liberação do atleta, porque se é um jogador que faz parte dos planos, como por exemplo 13 jogos já em 2022, e 3 gols marcados, e assim, o Cruzeiro teria que pagar, né, uma compensação financeira por esse empréstimo, ou ter uma obrigação de compra no final, seja assim, de julho do ano que vem, ou por exemplo, final da Série A, espero eu, né, no final aí da temporada de 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do Lincoln, e se ele teria, né, já uma capacidade aí de ser o titular do Cruzeiro no restante dessa atual temporada e também pro ano que vem. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Maurício, autor de 2 gols na vitória de 3-0 do Internacional contra o rival, contra o Atlético Mineiro. E assim, um jogador que depois disso foi suficiente, né, para render várias zoações ao rival nas redes sociais, por conta dele ter feito 2 gols e ser ex-Cruzeiro. Atleta que, lembrando, né, além de ser muito bom por ter prejudicado o rival e tudo mais, nessa goleada aí fora por 3-0, o Cruzeiro ainda tem hoje 35% de uma negociação futura junto ao jogador. Lembrando que o Cruzeiro perdeu um percentual para o próprio atleta e para o empresário por conta das dívidas que tinha com
Ele e o André Cury, além também cedeu um percentual naquela ida do Bruno José aqui para a Raposa. Então hoje, de acordo com as últimas matérias que eu vi, o Cruzeiro tem 35% do jogador. Esperar final do ano também que a Raposa tem que divulgar os percentuais dos ativos, né? Então vamos ter essa confirmação se realmente é algo próximo disso de 35%, que é um valor interessante, né? Porque é um atleta que eu sempre vi com muito potencial. Eu sempre gostei muito, né, dessa base do Cruzeiro lá de 2019. Via atletas com um potencial gigantesco, igual principalmente o Maurício e o Jadson Silva, né? E os jogadores têm dado conta do recado. O Maurício, que tem 21 anos de idade apenas, nessa atual temporada tem até aqui 5 gols em 39 jogos e uma assistência. Ele, quando não vinha jogando como titular, sempre entra no time do Internacional. É como se fosse um 12º jogador. É incrível, né? Já tem 39 jogos no ano. Ano passado ele jogou em 47 partidas com apenas 2 gols marcados e 7 assistências. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Que vai lembrar, ele foi para o Internacional numa troca de graça, tá? O Cruzeiro só recebeu o William Potker e mais um ano de salários pagos do jogador e mantendo um percentual de uma venda futura. Negociação que eu não achei muito boa, mas já que ele já está no Internacional, torcer para ele se destacar e ser vendido o mais rápido possível. Ele que, pelo Cruzeiro, principalmente se destacou em 2020 com 32 partidas, 5 gols e 3 assistências. 2019 também, naquele ano do rebaixamento, ele já havia entrado em campo em 9 oportunidades com um gol marcado. E vale lembrar que o empresário dele, o André Cury, falou no ano passado que o valor mínimo que aceitaria negociar aí o Maurício seria algo próximo dos 40 a 50 milhões de reais. Se fosse assim, né, o Cruzeiro teria um percentual bem relevante, bem interessante dessa transferência, será, uns 40 milhões de reais, o Cruzeiro já poderia pegar mais do que 13 milhões. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Maurício e esses 2 gols, né, na vitória de goleada contra o rival. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar aqui a 35 mil inscritos. Aqui na tela final vou deixar essas 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre um atacante chegando aqui na Raposa para a equipe de base. Quem quer esse atleta, vai lá dar uma olhada. Além também desse outro aqui que eu postei hoje de manhã, onde eu falo sobre empresários e um fundo de investimento disposto a comprar um percentual da Raposa, mas quantos milhões o Ronaldo está pedindo. Vou deixar tudo aqui aparecendo junto com o link da UP Sports Bet e nosso canal de cortes. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!